gente, o início, esse quadradinho aqui, ele é um estilo clássico, tá? Ele é bem simples de fazer, bem fácil de fazer. Então, a gente começa ali com o nosso anel mágico e o que a gente vai fazer? 3 altos, daí a gente vai fazer 3 correntinhas, tá? Daí a gente vai fazer mais 3 altos, daí mais 3 correntinhas, daí mais 3 altos, mais 3 correntinhas, mais 3 altos e mais 3 correntinhas e vamos fechar aqui esse nossa primeira parte do quadradinho, que aqui é 1, 2, 3, 4 conjuntos dos 3 pontos e as 3 correntinhas estão aqui, tá? Fazendo o cantinho. Então, vamos começar assim, bem simples, bem fácil, bem tranquilos. Nós vamos trabalhar basicamente com correntinhas e pontos altos. O ponto alto nos exige uma altura, o mais clássico, mais tradicional é usar 3 correntinhas. Tem gente que usa 2 e tem gente que faz um ponto alto meio falso, que é o que eu vou fazer aqui, e existem diversas maneiras. Inclusive aqui no curso eu ensino de diversas maneiras, porque dependendo do projeto, dependendo do fio, eu gosto de usar um ou outro. Mas eu tô sempre também testando. Então vamos lá, a gente faz aqui, puxa, vou subir uma correntinha e vamos fazer assim, ó, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E aqui eu vou introduzir nessa alcinha, vou pescar, e aqui eu faço mais um ponto baixo, tá? Daí ele fica assim com essa estrutura de ponto alto. Eu vou fazer mais uma correntinha, tá? Porque eu gosto de usar aqui, depois vocês vão entender por quê. Nessa receita eu gosto de ter essa correntinha a mais. Então, o meu primeiro ponto alto, faço mais 2. Tá? Então, 3 pontos altos. Agora, 3 correntinhas. Agora, mais 3 pontos altos. Mais 3 correntinhas. Então, já tenho 2 conjuntos de 3 pontos altos, eu preciso de mais 2. Então, mais 3 pontos altos. Mais 3 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3. Eu preciso de mais 3 pontos altos. Agora sim, eu tenho 1, 2, 3, 4 conjuntos, só faltam as 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Aqui eu vou fechar esse meu anel mágico. Tá? E olha como ele fica bem quadradinho, que coisa mais linda que ficou. Agora, gente, deixa eu explicar uma coisinha para vocês antes de darmos, então, aqui essa sequência. Como que funciona esse nosso quadradinho? Os cantos, então, esse conjunto aqui, ó, 3 altos, 3 correntinhas e 3 altos, isso aqui sempre vai ficar nos cantos, tá? Então, conforme ele for crescendo, é sempre esse trabalho aqui nos cantos do nosso quadradinho, certo? Só que agora, para essa próxima carreira, a gente tem os 4 cantos, né, que nós vamos fazer, então, só que entre esses 3 aqui e esses 3 aqui, pontos altos, a gente vai colocar uma correntinha, tá? Então, isso a gente vai fazer de diferente, pra gente colocando algo entre esses nossos 4 cantos, tá? Então, vocês vão ver, ó, aqui tem 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Aqui eu tenho uma correntinha para dar o espaço para eu chegar aqui nesse outro canto, tá? Então, sempre tem uma correntinha entre esses cantos, certo?
Porque nas outras carreiras, onde tem essa correntinha, a gente vai colocar mais 3 pontos altos. E daí vai fazer, ó, mais correntinhas entre os cantos. Então aqui, onde eu fiz um conjunto, daí na outra carreira, ali onde eu fiz, eu vou colocar os 3 pontos altos. E assim eu vou aumentando, ó, o número de pontos que ficam, por isso que a gente vai aumentando. Então sempre nessa correntinha aqui, que é para separar os pontos altos que não são canto, tá? Nesse começo aqui é do canto, mas todos os outros centrais, vai um conjunto de 3 pontos altos, tá? Então assim, essa lógica aqui do canto não muda sempre nos cantos. Agora, nesses espaços que ficam nas laterais, a gente vai colocando mais pontos altos, tá? Essa é mais ou menos a lógica. Lógico, nós vamos fazendo toda a receita para vocês entenderem. E os pontos são sempre feitos dentro dos espaços, nunca são feitos nas bases dos pontos, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque é interessante quando a gente vai fazer aqui nas finalizações de carreira, a gente já pensar nisso. Então aqui eu tenho meus 3 pontos altos e aqui as minhas 3 correntinhas que estão na minha agulha. Então eu vou na base, tá? Lembra que eu fiz uma correntinha quando eu terminei o ponto alto falso? Eu vou ali na que seria a correntinha, tá? Ela forma tipo uma base. Gente, a base do ponto é sempre assim, o ponto tá aqui, a base deste ponto é essa aqui mais à direita, a entrada dela, tá? Então, é só ver a base dos 2 pontos e ali que é aonde nós fizemos o nosso primeiro ponto alto falso. Então, eu vou puxar e eu vou fechar aqui com um baixíssimo. Tá? Aqui eu tenho que subir 3 pontos. Tá? Esse meu local de subida, ele tá muito grudadinho aqui nessas minhas 3 correntinhas. E lembra que no canto aqui nessas 3 correntinhas, o que eu faço? 3 altos, 3 correntinhas, 3 altos, 3 altos, 3 correntinhas, 3 altos. Então, eu em vez de fazer um ponto aqui na base, eu já vou passar a minha agulha aqui dentro, tá? Desse espaço. Daí eu já trago aqui pra frente, já faço, ó, puxo aqui e faço mais um ponto baixo. Tá, gente, ó, fechei o baixíssimo ali na base do que seria a base desse primeiro ponto falso. Daí, eu vou pegar a minha agulha e voltar aqui no centro. Voltei, trouxe pra frente, pesquei, vou tirar só do primeiro. Fiquei com 2, vou tirar as 2 e subir uma correntinha, tá? Ele fica um ponto alto falso, mas tu vê que ele já tá ao redor aqui desse espaço das 3 correntinhas. Então, ele vai fazer parte desse conjunto aqui, tá? Ele seria o último ponto, vai ter os 3 altos, as 3 correntinhas e os 3 altos. Ele seria o último desses 3 altos. Então, agora eu vou colocar mais uma correntinha, vocês já vão entender se tá muito confuso. E agora, aqui nesse espaço, eu vou fazer o nosso canto, que é 3 altos, ó, introduzindo a agulha dentro aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 3 correntinhas e mais 3 altos aqui no mesmo lugar. Certo? Eu fiz o canto, tá? O canto. Agora, para eu chegar nesse outro canto, eu vou dar mais uma correntinha, que foi a correntinha que eu dei aqui. Daí, agora eu vou no canto e faço de novo. 3 altos. Tá? Ó, a gente pode dar uma puxadinha aqui, ó. E continuamos nas 3 correntinhas. 3 correntinhas. Que é nessas 3 correntinhas que a gente vai ter o outro canto. E mais 3 altos.
Ó, então vejam, ficou um canto, um espaço de uma correntinha, mais um canto. Então, nesse espaço de correntinha, eu vou ter três pontos altos aqui nesse espaço. E entre cada daí cantinho, entre cada desses conjuntos de 3 pontos altos, a gente coloca uma correntinha aqui no centro, tá? Quando for ficando maior, vocês vão entendendo se ainda não entenderam. Então, ó, fiz aqui esse conjunto do canto, uma correntinha, certo? No outro canto, 3 altos. Daí 3 correntinhas. Daí mais 3 altos. Olha ali, mais um cantinho. Agora, uma correntinha, tá? Pra gente ter o espaço para chegar lá no outro canto. E aqui, a gente faz de novo, 3 altos. Tá? Aqui é onde a gente começou, então vou fazer as 3 correntinhas para ter o meu canto. E aqui, como eu já tenho um ponto alto, eu faço mais 2. Tá? E agora eu vou finalizar, porque essa cor é isso, tá? Que é esse espaço aqui central, é exatamente isso aqui, e é o quadradinho que a gente faz nos mesclados. Então, quando forem fazer os mesclados, eu vou mostrar como finalizar aqui, como fazer a finalização perfeita, para vocês irem fazendo, então, 5 de uma cor e 4 de outra cor, tá? É essa receita aqui que eu acabei de passar. Se vocês quiserem fazer tudo numa mesma cor, tá? Como que vocês dariam sequência? Ó, vejam, essa vai ser a sobra dessa cor, porque eu não uso mais ela ao longo da receita. Então, foi assim, eu usei as cores praticamente na sua totalidade para essa receita aqui. Então, gente, se vocês fossem dar continuidade, tá? Para esse projeto na mesma cor, vocês não querem trocar de cor, como que vocês fariam? Então, aqui o fechamento vai dar bem em cima desse espaço aqui. Nesse espaço eu coloco 3 pontos altos, certo? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão, ali tem a correntinha, vocês vão na base, que seria do ponto, vão puxar um baixíssimo e já vão na correntinha e já começa aqui a fazer, tá? O que seria o ponto alto falso, para já começar a sequência dos 3 pontos. Tá? Ó, porque daí ele já fica os 3 ao redor ali, porque como eu falei, a gente faz os pontos nos orifícios, tá? A gente não faz na base do ponto. E daí vai dar aqui uma correntinha, então é sempre 3 pontos, uma correntinha, e aqui no canto é os 3 altos, as 3 correntinhas, os 3 altos, e vai dando a sequência, tá? Então aqui onde tem correntinha e aqui vai ter correntinha, a gente vai colocar 2 conjuntos de pontos. Então sempre aumenta um conjunto de pontos em cada carreira. Mas como aqui nós vamos finalizar já nessa parte, tá? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar o nosso fio. A gente dá uma queimadinha para não desfiar. Aqui eu vou tirar tudo com a ajuda da minha agulha. Daí, ó, aqui eu tenho o meu ponto alto falso, aqui seria a base dele, então eu vou aqui aonde seria a correntinha, tá? Eu vou na seguinte e a gente passa, ó, embaixo ali das duas alcinhas da base, da correntinha. E a gente vai fazer o desenho da base deste ponto aqui. Daí a gente volta, ó, da onde ele tá saindo, a gente volta. Ó, porque daí fica o desenho perfeitinho da base, a gente não vê nem emenda nenhuma.
E agora a gente dá aqui o nosso arremate. Então, gente, os quadradinhos no mesclado, tá? Vocês fazem assim. E agora, para fazer o restante da nossa bolsa, eu vou dar sequência com outra cor. Então, para quem está vendo esta receita completa na comunidade, daremos sequência. Ó, aqui a gente dá uma queimadinha. E aqui também ele já estava um pouco arrematado. Só cuidando para não estragar o nosso trabalho, né? Vamos sempre com cuidado aqui nesse foguinho. Mas olha, gente, quadradinho tá perfeito.